Olá, você que está conosco na nossa mentoria bisurada, dando continuidade à nossa aula de agravo de instrumento, vamos fazer agora um agravo de instrumento para você ver a estrutura, para você ter aí todo estruturado. Um agravo de instrumento que caiu no 23º exame de ordem, um agravo de instrumento em uma ação indenizatória. Vamos acompanhar a partir de agora, então está aí 23º exame de ordem. Veja comigo, peça prático profissional. Maria ajuizou, então veja que já nasceu com uma ação ajuizada. Ó. Maria ajuizou ação indenizatória em face do Estado alfa. Você entende por que eu peço para você colocar o nome de ação indenizatória e não colocar o nome de ação de responsabilidade civil, ação? Embora ela traga, às vezes, o nome técnico da nossa ação, quando nós buscamos indenização contra o Estado, se chama ação indenizatória. Está aqui a própria FGV mostrando isso. Ó. Maria ajuizou ação indenizatória em face do Estado alfa, em decorrência de seu filho Marcos ter sido morto durante uma aula em uma escola estadual, da qual era aluno do 7º ano. Alvejado pelos tiros disparados por Antônio, um ex-aluno que, armado com 2 pistolas, ingressou na escola atirando aleatoriamente. Antônio deu causa ao óbito de Marcos, de sua professora e de outros 5 colegas de classe, além de grave ferimento em mais 6 alunos. Depois disso, suicidou-se. O Estado promoveu sua defesa no prazo e admitiu a existência dos fatos. Excelente, temos a confissão do Estado, ó, amplamente divulgados na mídia e incontroversos nos autos. Na contestação, requereu a denunciação da lide à Agenor. Opa, o que o Estado está querendo puxar aqui? Quer jogar para o cara, para o servidor que vá se entender com ele depois. Olha o problemão aqui. Se o Estado joga para o Agenor, contra o Agenor, a responsabilidade é subjetiva. Eu tenho que demonstrar culpa ao dolo dele. Então, olha só. Na contestação, requereu a denunciação da lide à Agenor. Servidor público estadual, estável, inspetor da escola, que na qualidade de responsável por controlar a entrada e saída de pessoas no estabelecimento de ensino, teria viabilizado o acesso do ex-aluno. Nenhuma das partes requereu a produção de prova que importasse em dilação probatória. Para que está te dizendo isso aqui? Para dizer assim, presta atenção examinando. Se o Estado não requereu dilação probatória, nem você, já a confissão dele tá lá tendo conduta, dano e nexo de causalidade, tá ganho a causa, acabou, extinguiu, causa ganha. Agora, se o Agenor entra aqui, meu amigo, você, autor, tem que provar por A mais B a culpa ou dolo dele. E olha o problema probatório que você vai arrumar. Então está dizendo isso, que nenhuma das partes requereu produção de provas. A entrada do Agenor vai rebentar com você. Você não quer o Agenor aqui no polo passivo, porque ele não é parte legítima para figurar nas ações indenizatórias. Quem é parte legítima é a pessoa jurídica. E o juízo de primeiro grau admitiu a decisão, a denunciação da lide. O juiz de primeiro grau te ferrou. Ele proferiu uma decisão interlocutória, porque quando veio a contestação do Estado, o Estado pediu a denunciação da lide dele e o juiz deu. Isso vai te arrebentar. Então, óbvio que você tem que recorrer dessa decisão do juízo de primeiro grau. E você vai recorrer como? Através de agravo de instrumento, que não é uma sentença. Olha só. Inconformada com a intervenção de terceiro determinada pelo juízo, Maria procura você para, na qualidade de advogado, impugnar tal determinação jurisdicional. Redija a pressa apropriada, expondo todos os argumentos fáticos e jurídicos pertinentes. Aí você vem, né? Você vai lá, feliz da vida, naquele tal de artigo 1015 do CPC, vai olhar lá e vai dizer assim, olha só, do agravo de instrumento, artigo 1015, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre. Não é tutela provisória, não é mérito do processo, não é rejeição, não é incidente, não é rejeição.
exclusão de desconcerto também não, rejeição. Aí você vem aqui, opa, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Peraí, mas lá diz alguma coisa, não diz assim, olha aqui. Inconformada com a intervenção de terceiro determinada pelo juízo. Maria procura você para, na qualidade de advogado, impugnar tal determinação jurisdicional. Aí você vem, né? Opa, admissão ou intervenção de terceiros. É aqui, 1015, inciso 9. Estamos diante de um agravo de instrumento, justamente para impugnar essa intervenção de terceiros que o juiz aqui determinou. Beleza, gente? Tranquilo? Tem essa linha do tempo, então, olha só. Ajuizou a ação, citou o Estado apresentou contestação. Nessa contestação, como você pode fazer pedidos na petição inicial, o réu pode fazer pedidos na contestação. Inclusive, nesse pedido, ele pediu a denunciação ali do agente causador do dano, sem poder, mas ele pediu, e o juiz caiu na dele e deu. Se o juiz deu, você tem que atacar essa decisão via agravo de instrumento. Vamos ver como fica este nosso agravo de instrumento, então, pessoal. Olha só, na tela aqui para vocês. Endereçamento. Vai para quem esse endereçamento, pessoal? Excelentíssimo senhor desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado Alfa. Era um juiz da Vara de Fazenda Pública, da Justiça Estadual. Lá do juiz sobe para o tribunal de cima dele. O tribunal de cima de juiz estadual é o TJ. Vai endereçado para o desembargador presidente. É ele que recebe o agravo de instrumento. Pega o teu CPC aí. Vamos lá para você ver onde está isso. Olha só. Cadê? Tribunal determinará recebido o agravo, distribuído. Aqui, olha só. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente. Diretamente ao tribunal competente. E quem recebe ações no tribunal competente, quando é endereçado a ele, é o presidente do tribunal. Ele, presidente do tribunal, vice também, mas ninguém lembra de vice, então não fica com vice na cabeça, bota para o presidente sem medo de ser feliz. O presidente recebe, faz a distribuição para algum dos desembargadores para ser relator. Assim funciona, tá? Então, para o presidente do tribunal. Processo 3 pontinhos, agravante 3 pontinhos, agravado, Estado Alfa, pessoa jurídica de direito público interno, terceiro prejudicado, Agenor. Opa, professor Felipe, lembra do 996? Lembra do 996? Vamos lá para o nosso CPC, volta lá no 996. Olha comigo aqui. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Eu tenho um terceiro que está sendo prejudicado. Ele tem que ser intimado para, querendo, apresentar recurso também contra aquela decisão do juiz. O juiz decidiu jogando ele para dentro do caldeirão. Então, para mim, é muito interessante estar ele lá no recurso. Por quê? Porque ele vai recorrer também contra o Estado. Ou vocês acham que não? Ele diz, como eu estou feliz de estar aqui, muito obrigado, Estado, por ter me jogado para dentro da ação. Claro que não. Ele, assim como você, vão se unir para dizer que ele não tem que estar ali. Você vai dizer que ele não tem, e eu dizer, eu não tenho que estar aqui. Quem tem que estar aqui é o Estado. Então, por isso, nós temos aqui nessa ação, e você enxergou isso, né? Nós temos aqui nessa ação a figura do terceiro interessado, ou, nesse caso do recurso, terceiro prejudicado. Então, qualifica ambos aqui, o Agenor. Maria, 3 pontinhos, nacionalidade 3 pontinhos, estado civil, profissão, residente domiciliada em, endereço eletrônico, CPF, por seu advogado, procuração anexa,
o qual recebe intimações no endereço e no endereço eletrônico. Lembra que tem que ter o endereço completo e o nome dos advogados? Tá aqui. Vem perante Vossa Excelência com fundamento no artigo 1015, inciso 9 do CPC, interpor agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo. Opa! Qual é o meu pedido de efeito suspensivo? O juiz deferiu a intervenção de terceiro. O juiz deferiu que o agenor vá para o polo passivo. Eu tenho que paralisar imediatamente essa decisão do juiz. Tribunal, suspenda imediatamente essa decisão maluca. Quem é parte legítima para figurar no polo passivo é a pessoa jurídica de direito público. Artigo 37, parágrafo 6º. E não o agente causador do dano. Suspenda, congele essa decisão, que eu quero que o processo prossiga contra o Estado. Foi ele que eu coloquei na minha parte passiva. Então eu tenho que pedir o meu efeito suspensivo. Em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau da vara de 3 pontinhos, da comarca de 3 pontinhos, lá não tinha, né? Deixa eu só ver aqui se tinha, mas não tinha não a comarca. Só do estado Alfa, isso, estado Alfa não tinha a cidade em si, então tá certo. Deixa eu fechar aqui, aí, olha só, voltando para cá. Na ação indenizatória que move contra o estado Alfa, pessoa jurídica de direito público, público interno, CNPJ 3 pontinhos, representado judicialmente pela Procuradoria-Geral do Estado, com sede de 3 pontinhos, endereço eletrônico de 3 pontinhos. Por que eu qualifiquei tudo certinho aqui, pessoal? Olha só, por que tá tudo bonitinho? Porque aqui nós temos a especialidade. Volta lá, pessoal. Volta lá para o nosso artigo 1016, que está na tela para vocês. Olha só. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente por meio de petição com os seguintes requisitos: o nome e o endereço completo dos advogados constantes no processo. Então, você, advogado do autora, e do advogado do réu. Do advogado do réu aqui é a PGE. Então, você tem que demonstrar, ó, representado judicialmente pela Procuradoria-Geral do Estado, com sede em 3 pontinhos, endereço eletrônico em 3 pontinhos, por intermédio dos quais seus procuradores recebem intimações, em virtude das razões de fato e de direito que passa a expor. O meu livro traz os fatos depois dos requisitos. Aqui, na hora de estruturar, e vamos fazer assim, coloque os fatos primeiro, sempre. Vai ser uma das coisas que eu vou revisar nele para a próxima edição. Bote os fatos sempre antes. É melhor que segue a tua lógica da petição inicial. Todas as petições iniciais a gente treinou assim. E como o agravo é uma petição zona, segue assim, bota os fatos primeiro. Fatos, todos os requisitos depois de direito. Vai narrar os fatos. Agravante ajuizou a ação indenizatória em face do agravado, em decorrência de seu filho Marcos ter sido morto durante uma aula em uma escola estadual. Antônio deu causa ao óbito de Marcos, de sua professora e de outros 5 colegas de classe. O agravado promoveu sua defesa no prazo e admitiu a existência dos fatos. Na contestação, requereu a denunciação à lide do terceiro prejudicado, Agenor, servidor público estadual estável, inspetor da escola, que na qualidade responsável por controlar a entrada, nem a agravante, tampouco o agravado, requereram a produção de prova que importasse em dilação probatória. E o juízo ACO, o juízo de baixo, isso é juízo ACO de baixo, a quem? De cima. O juízo ACO admitiu a denunciação da lide do terceiro prejudicado. Assim, inconformada com a intervenção de terceiro determinada pelo juízo ACO, só resta a interposição do presente agravo do instrumento com pedido de efeito suspensivo à decisão atacada. Ponto. Olha só, do cabimento e dos requisitos de admissibilidade. Conforme previsto no art, vamos botar aqui, ó, nos artes
994, inciso 2 e 1015, inciso 9 do CPC, é o 994, né? Vamos lá para o 994, inciso 2, mas é ele sim. Deixa eu só pegar aqui para gente, para ficar certinho para vocês. Art 994. 2 agravo de instrumento, ele mesmo. Então, certinho, ó. Conforme previsto nos artigos 994, inciso 2 e 1015, inciso 9 do CPC, a decisão interlocutória proferida pelo juiz ACO que deferir intervenção de terceiro poderá ser impugnada por agravo de instrumento. Ademais, torna-se possível e cabível a interposição do presente recurso, visto que também estão atendidos, deixa eu botar aqui em marca-texto para você, ó, você ter marcadinho, também estão atendidos os requisitos extrínsecos previstos no 996, lembra deles lá, né? 996 e do 998 ao 1000, todos do CPC, os quais versam sobre a legitimidade recursal e a ausência de renúncia ao recurso, bem como a não aceitação da decisão atacada. Ponto. Além desses requisitos, encontram-se também preenchidos todos os requisitos intrínsecos presentes no artigo 1016 e no 1017, inciso 1, documentação obrigatória, facultativa não, mas obrigatória tem que colocar, ó, 1016, 1017, inciso 1, como se observa na juntada dos documentos obrigatórios, quais sejam as cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, aqui ele pediu na própria contestação, então pode tirar, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado, do agravante. Não, é a Maria, tá certo? Da agravante e do agravado, onde constam os respectivos endereços. Fechou? Tem que botar isso, gente. Não adianta, não tem que fazer, tem que manifestar isso aqui. Demonstra-se ainda que o recurso é tempestivo, uma vez que, em plena conformidade com o artigo 1003, parágrafo 5º do CPC, está sendo interposto no prazo de 15 dias. Aqui não adianta só botar 1013 e não botar o prazo. Assim como não adianta só botar o prazo de 15 dias e não botar o dispositivo legal. Eles não vão pontuar. Tem que colocar que é tempestivo porque está dentro do prazo de 15 dias, conforme o 1003, parágrafo 5º do CPC. Ainda, se faz a juntada do comprovante do preparo, cumprindo rigorosamente os requisitos previstos no artigo 1007 e 1017, parágrafo 1º, ambos do CPC, os quais estabelecem que a agravante deverá efetuar o pagamento do preparo para a interposição do presente recurso. Ponto. Ocupa, veja, por isso eu odeio agravo, viu? Digo para vocês, odeio agravo, não gosto de agravo, eu prefiro 1000 vezes uma apelação. Ó, ocupa um espacinho aqui. Então, ocupa um espaço, mas você vai ter que fazer, porque isso aqui é pontuado. Então, tem que fazer. Do direito. Inicialmente, há de se destacar que o terceiro prejudicado, agenor, servidor eventualmente causador do dano, não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, conforme previsto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal de 88. Assim, a pessoa jurídica de direito público, qual seja o estado alfa. Deixa eu só confirmar se é o estado alfa mesmo, né? Se é o alfa, daqui a pouco não é. Estado alfa, ele mesmo. Sempre é alfa, beta, não sei o que. Assim, a pessoa jurídica de direito público, qual seja o estado alfa, deve responder pelos danos dos seus agentes, o que constitui uma dupla garantia. Tem que falar nessa dupla garantia. Uma garantia para a Maria, que está ajuizando contra o Estado, que vai pagar ela um dia. Você nem sabe se o coitado da Agenor tem alguma bicicleta para ser executada, né? Tem alguma cadeira para você levar embora. Você não sabe. O Estado vai pagar via precatórios daqui 100 anos, mas vai pagar. Ele a gente não sabe. Então é uma garantia para ela e uma garantia para ele, Agenor,
que quem vai pagar essa conta seja o Estado. E o Estado depois vai ter que demonstrar culpa ou dolo dele. Porque se não demonstrar que ele teve culpa ou dolo, ele não vai pagar o Estado. Então, uma dupla garantia. Conforme, uma dupla garantia, inclusive ao servidor, que só responderá regressivamente e tão somente nos casos de dolo ou culpa, conforme o mesmo artigo 37, parágrafo 6º, parte final da Constituição de 88, e a jurisprudência consolidada do STF, inclusive em sede de repercussão geral. Sabemos que tem tese de repercussão geral dizendo que o servidor que causa o dano não é parte legítima para figurar em ação indenizatória. No presente caso, veja-se que o agravado responde objetivamente pelos danos causados, sem necessidade de comprovação do elemento subjetivo culpa ou dolo, pela teoria do risco administrativo, uma vez que os alunos estão sob sua guarda, em conformidade com o artigo 37, parágrafo 6º de 88. Pessoal, sob sua guarda e proteção. Olha só, vocês têm que lembrar sempre, o Estado responde objetivamente pela teoria do risco administrativo sempre que houver um dano sob quem estiver sob sua guarda, sob sua proteção, sob sua custódia. O Estado tem o dever de proteção a quem está sob sua custódia, sua guarda. Danos causados a presidiários, danos causados a internados em hospitais públicos, danos causados a estudantes de escolas públicas, em que o Estado tem o dever de proteção. O cara está dentro de uma sala de aula, chega alguém, como aconteceu aqui, mata. O Estado tinha o dever de proteger essa criança lá. Então, isso tem que ser falado. Dever de proteção, tá? Eu vou até desenhar aqui, olha só. No presente caso, responde objetivamente pelos danos causados, sem necessidade, uma vez que os alunos estão sob sua guarda. Ou seja, falhou em seu dever de proteção, devendo responder civilmente em conformidade com o artigo 37, parágrafo 6º. Deixa eu só ver se não ficou ruim aqui. Objetivamente, pelos danos causados, sem necessidade de comprovação, pela teoria. Uma vez que falhou no seu estado, devendo responder civilmente, conforme... Tá, fechou a zero. O estado agravado admitiu amplamente os fatos. Vamos colocar aqui, ó. O estado agravado admitiu amplamente os fatos e não requereu qualquer prova, assim como agravante. Diante disso, veja-se que a admissão de Agenor fará com que haja dilação probatória para se demonstrar o elemento subjetivo dolo ou culpa, sendo amplamente prejudicial à parte agravante, ferindo diretamente seu direito fundamental à razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso 78 da Constituição, né? Da Constituição aqui. Então, você vai colocar duração razoável do processo. Vai demorar mais. Ela poderia já ter o fim do processo ali. Não tem provas a produzir. Se ele entrar, ela vai ter que demonstrar a prova. Então, ferrou para ela. Do efeito suspensivo. Olha só, do efeito suspensivo. O artigo 995, parágrafo único, e o artigo 1019, inciso 1, ambos do CPC, prevêem a possibilidade de concessão do efeito suspensivo à decisão que possa ocasionar dano de difícil reparação diante da probabilidade de provimento recursal. Veja-se que a probabilidade de dano encontra-se demonstrada na violação à celeridade processual, com a denunciação à lide determinada pelo juiz ACO, que demandará dilação probatória à culpabilidade do terceiro denunciado. A probabilidade de provimento recursal encontra-se em... Aqui tem que tirar vírgula também, não tem essa vírgula. A probabilidade de provimento recursal encontra-se presente nos fundamentos apresentados, principalmente pela ilegitimidade passiva do agente público causador do dano nas ações indenizatórias.
Assim, impera a concessão do efeito suspensivo para suspender imediatamente os efeitos da decisão que admitiu a intervenção de terceiro, prosseguindo-se a ação apenas contra o agravado, apenas contra o estado alvo. Suspende e depois o tribunal no mérito vai mandar excluir fora esse cara. Tá aqui, olha aqui, ó. Efeito suspensivo. Estão aqui os dois fundamentos, demonstra probabilidade, provimento do recurso e pede o efeito suspensivo para congelar aquela decisão. Aqui está dizendo, tribunal, congele essa decisão atacada para que o processo siga sem o agenor. Dos pedidos, ante o exposto requer, seja conhecido o presente recurso, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade, e atribuído o efeito suspensivo à decisão do juiz ACO, a fim de que a ação prossiga apenas em face do estado agravado. Veja comigo, o que vai acontecer nessa situação aqui, pessoal? Ele vai ter o prosseguimento só porque vai congelar a decisão. Congela a decisão que admitiu o ingresso do agenor. Se ele congela a decisão que admitiu o ingresso de agenor está fora. Não tem nada a ver com essa história. Tem que estar ligado. Seja provido o presente agravo de instrumento, então você sempre vai pedir o conhecimento e o provimento do recurso. Seja provido o presente agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão proferida pelo juiz ACO, confirmando integralmente o pedido da tutela recursal, a fim de que seja inadmitida a intervenção de terceiro com o indeferimento da denunciação à lide feita pelo agravado. Tira fora o agenor em definitivo. Esse é o provimento. A intimação do agravado para querendo, a intimação do agravado para querendo oferecer contrarrazões no prazo legal. Aqui você vai pedir também, nesse caso específico, você vai pedir também, a intimação do terceiro prejudicado para que, querendo, ofereça contra razões no prazo legal. Por que o terceiro prejudicado? Nós temos o agenor. E o agenor não vai querer entrar nesse processo como você também não quer. Então você vai pedir intimação dele. Ele tem direito a recorrer. Ele tem direito. Então você vai, aqui justamente intimar. Intimação do agravado para querendo oferecer contrarrazões do prazo legal. Intimação do terceiro prejudicado para que querendo ofereça contrarrazões do prazo legal. A intimação do membro do Ministério Público para que, desejando, apresente suas considerações sobre o presente recurso. A gente viu que está lá no CPC. A juntada da documentação obrigatória ao conhecimento do presente agravo, tem que pedir. A condenação do agravado em custas processuais e honorários advocatícios. Nestes termos, pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Olha aqui, 5 folhinhas cravadinhas, gente. O agravo é grande. O agravo é grande. Ele é extenso. É uma petição gigante. Então, tem que treinar o agravo. Tem que treinar o agravo. Para você treinar o tamanho da extensão da sua letra, para você analisar. Vamos ver o tabelão da FGV? O que veio nesse tabelão? Deixa eu abrir aqui. Cadê? Padrão de respostas definitivo, direito administrativo. Vamos para ela aqui. Olha só. Na tela, a nossa peça. Vamos lá para o nosso tabelão aqui. Endereçamento, gente, Excelentíssimo senhor desembargador, relator do Tribunal de Justiça Estadual, você manda para o presidente porque ainda não foi distribuído. Então, isso aqui está errado, tá? Não tem problema. Todos endereçaram para o presidente, você vai endereçar para o presidente. Está indo pela primeira vez. Então, quem recebe na mão é o presidente e o presidente distribui para um relator. Se já tivesse na mão do relator, aí era para ele. Não está na mão dele ainda. Então, manda para o presidente, ok?
Qualificação das partes. Agravante Maria, agravados estado alfa, que ficou no plural, ó, estado alfa ou agravado. Manda para o agravado estado alfa. E nós botamos o terceiro prejudicado. Ele não trouxe, mas nós vamos colocar, porque ele tem direito. Tudo que você botar mais, você não perde. Aqui ela não trouxe, ela poderia ter trazido. Fundamentação da pretensão recursal. Inicialmente, a viabilidade e cabimento do recurso, uma vez se trata de decisão interlocutória que decide intervenção de terceiro, diante da previsão expressa do artigo 1015, inciso 9 do CPC, certinho. Fundamentação da concessão do efeito suspensivo, na forma do 1019, inciso 1, diante do relevante fundamento fático e jurídico e pela possibilidade de causar gravame de difícil reparação ao andamento do processo. O descabimento da intervenção de terceiro no caso, pois viola os princípios da efetividade e da celeridade processual, a que alude o artigo 5º, inciso 78 da Constituição, princípio da razoável duração do processo. O artigo 37, parágrafo 6º, atribui responsabilidade civil objetiva ao Estado, caracterizada, no caso, pelo dever de guarda que o poder público tem sobre os alunos nos estabelecimentos de ensino, e responsabilidade subjetiva aos servidores que nessa qualidade tenham causado dano mediante culpa ou dolo. Colocamos tudo isso. Considerando que os fatos são incontroversos e não há pedido das partes que importem dilação probatória, a introdução do elemento subjetivo na conduta do servidor acarretará necessidade de instrução probatória que prejudicará o regular andamento do processo. Colocamos lá. Impõe-se ação de regresso do estado alfa em face do servidor causador do dano. Colocamos lá que ele vai responder regressivamente perante o Estado. Inexiste prejuízo para o ajustamento futuro de eventual ação de regresso do Estado em face de Agenor, considerando que, no caso, a denunciação da lide não é obrigatória. Pedidos. Deve ser formulado pedido de concessão de efeito suspensivo, pedido de reforma da decisão que admitiu a denunciação à lide, condenação em custas e honorários de advocatícios, local, data, assinatura e OAB. Está aqui, né, o nosso agravo de instrumento do 23º exame de ordem. Beleza, gente? Não saia daí. Na sequência, vamos fazer um agravo de instrumento em ação civil pública. Vamos fazer mais um para você ficar craque com ele bem estruturado. Aguardo você na sequência.